Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Neste vídeo eu irei falar do desfile da 8ª colocada do Carnaval Carioca, que foi o desfile do Paraíso do Tuiuti. Antes de eu falar do desfile do Tuiuti, deixa eu falar aqui um registro bem bacana, uma coisa bem legal que aconteceu com esse enredo, devido a esse enredo do Paraíso do Tuiuti. Eu acompanhei as redes sociais do mestre Damasceno cerca de 2 meses antes do carnaval, ou seja, durante o pré-carnaval eu fiquei ali sempre acompanhando as redes sociais do mestre Damasceno, que foi um dos homenageados, foi o principal homenageado no desfile do Tuiuti. E a recepção que o pessoal de Salvaterra, que é uma localidade lá da Ilha de Marajó, teve com esse enredo foi muito bacana. Não só com o enredo, mas também com o samba enredo. As pessoas cantando o refrão, cantando o samba, vestindo a camisa do Tuiuti, criando uma grande expectativa com o desfile. Alguns imaginando que de repente o Tuiuti poderia conquistar o campeonato. E no dia do desfile teve exibição em telões espalhados pela cidade. A população assistiu através de telões o desfile do Paraíso do Tuiuti. E quando o mestre Damasceno retornou à sua terra natal após o desfile, ele foi recebido com carreata e recebeu homenagens pela cidade devido a ter sido homenageado por uma escola de samba do Rio de Janeiro. E isso é muito bacana, gente. A forma como um enredo, uma homenagem de uma escola de samba aqui no Rio, mexeu com uma população de uma região tão distante do norte do Brasil. Muito bacana isso. Eu queria deixar esse registro aqui para mostrar que as escolas de samba contribuem e muito ainda com a cultura popular brasileira. Tá bom? Bom, agora vamos falar do desfile da Tuiuti. Bom, o Tuiuti fez para mim um bom desfile. Não chegou a ser bom desfile, mas foi um desfile, digamos, agradável de se acompanhar. Bom, começando com o enredo. Pelo que eu acabei de falar, vocês devem imaginar que eu dei 10, para o enredo da Tuiuti. Mas, gente, olha só. Uma coisa é a intenção do enredo. Outra coisa é a forma como ele foi desenvolvido e como ele passou na avenida e deve ser julgado. Pode parecer algo meio incoerente o que eu vou falar aqui, mas das 12 escolas, este foi o enredo, não vou dizer que é o mais fraco, mas sim aquele mais frágil que passou na Sapucaí. Por quê? Porque o tema do enredo era o búfalo da Ilha de Marajó. E aí foram divididos em 5 setores o desfile. O primeiro, Índia. O segundo, Índia. O terceiro e quarto falavam da natureza, da fauna e flora da região, da cultura marajoara, e aí sim no 5º setor mostrava o búfalo. Ou seja, o homenageado não teve o devido destaque, mas isso já era algo meio que esperado, porque na sinopse a gente já percebia que o búfalo demorava a aparecer no texto. Quando eu fiz aquela série explanando os enredos, eu falei sobre isso, que faltava conteúdo a este tema do Tuiuti. E por este motivo eu dei a nota mais baixa em enredo justamente para a escola de São Cristóvão. E acabou sendo bastante canetada também pelos jurados de enredo. Os 4 jurados bateram nessa mesma tecla. Um destaque muito grande à Índia e faltou falar mais do búfalo. Bom, falando agora da parte estética, fantasias. As fantasias eu achei ok, gente. Em termos de leitura, dava para entender
a proposta do enredo dos carnavalescos. No entanto, o quesito foi bem canetado pelos jurados por um problema que é uma constante nos desfiles da Rosa Magalhães. Problemas das fantasias irem se desfazendo durante o desfile, especialmente quando chega no último módulo dos jurados. Isso aconteceu na Imperatriz em 2022, na Estácio 2020 e novamente no Tuiuti 2023. Eu não sei exatamente como é que funciona essa parte aí do cuidado das fantasias, se é uma equipe da Rosa ou realmente é algo da escola ou apenas dos ateliês que são responsáveis pela confecção das fantasias. Só sei que é uma constante que acontece nos carnavais da Rosa Magalhães e que realmente precisa ter aí um maior cuidado caso ela assuma alguma escola para 2024. Tá bom, gente? Então é isso. Eu achei ok as fantasias do Tuiuti, mas teve aí esses problemas das fantasias se desfazendo, costura se soltando e que atrapalhou bastante a escola. Bom, falando das alegorias, começando com o carro Abre Alas, que quando eu cheguei na Sapucaí por volta de 5 horas, eu fiquei meio preocupado, porque tinha partes desse carro ainda na madeira e não tinha essas decorações não, tá, gente? Na hora do desfile, os problemas que eu vi à tarde foram resolvidos em sua maioria, mas eu confesso que esse carro, apesar de eu achá-lo bonito, eu acho que ele poderia ter uma melhor decoração ou melhor acabamento. Tá? Ele é um carro bonito, mas ele não me impacta. Eu acho que faltou ali realmente alguns detalhes a mais na parte do acabamento, especialmente nesse terceiro e último chassi. Segundo carro, é uma alegoria também bonita, mas é um caixote enfeitado. O tradicional caixote enfeitado, e os jurados cismaram aqui com esse círculo que estava com a emenda meio solta, a emenda não estava bem colocada. A terceira alegoria foi aquela que vocês colocaram como a oitava melhor de 2023. O carro que representava o naufrágio do navio que levou os búfalos para a ilha de Marajó. Um carro que me incomodou no dia do desfile, porque o homenageado búfalo, ele está aqui bem miúdo no cenário do carro, ele quase está imperceptível, e aí é complicado, gente. O enredo é búfalo, você coloca escondido, fora os setores, né, que falam da Índia, falou da cultura marajoara, e o búfalo ficou por último, né? Cadê o boi? O quarto carro é bonito, tá? Um bonito carro. E a quinta e última alegoria me lembra aqueles carros da Rosa Magalhães dos anos 90, quando ela fazia assim um carro cheio dessas fitas, né? Cheia de detalhes lá na Imperatriz Leopoldinense. Também é um carro assim bonito, tá, gente? Mas sem causar muito impacto. Para mim, um conjunto alegórico 9.9. E é isso, tá bom? Comissão de frente, também 9.9 para mim. É melhor do que a maioria das comissões de frente que passaram anteriormente no domingo. Talvez só inferior à da Tijuca, mas foi dentro daquela média, ou talvez um pouquinho acima da média que a gente teve nesse carnaval de 2023. Uma comissão de frente também sem erros, né? Um tripé, assim, digamos, aceitável para abrir o carnaval, então tá ok. Bateria passou bem em frente aos módulos dos jurados, como ocorreu lá no setor 10. Porém, eu senti falta de uma certa brincadeira, né? Uma certa ousadia ali da bateria do Tuiuti. Eu dei 9.9 para a bateria porque eu senti falta de uma certa ousadia, uma certa criatividade ali da bateria da escola. Mas aí, bateria é um quesito mais técnico e para os jurados mereceu as 4 notas 10. E parabéns ao mestre Marcão. Bom, evolução.
Como o domingo foi bem caótico em questão de evolução, a Tuiuti também acabou, assim, digamos, tendo um certo destaque, já que ela foi a primeira escola, né, a se apresentar na segunda-feira. Então, numa comparação direta, a evolução do Tuiuti acabou se destacando. E foi uma boa evolução, tá, gente? Considerando as escolas que tinham passado anteriormente. Foi inferior às 4 últimas que desfilaram: Beija-Flor, Vila Isabel, Imperatriz e Viradouro. Mas, comparando com as outras anteriores a ela e com a Portela, a sua evolução acabou se destacando. 9.9. Porém, tem um quesito que eu não daria, melhor, eu não dei 9.9, e também acho que os jurados não deveriam ter dado 9.9 nem 9.8, pois o Tuiuti não veio bem nesse quesito, que foi o quesito harmonia, que é dividido em duas partes: o canto da escola e o carro de som. O canto da escola não foi legal, muitas alas sem cantar. Inclusive, teve jurado aqui que só anotou as alas que se destacaram em não cantar, porque ele ficou com preguiça de anotar todas elas que não cantaram. Para vocês terem noção de como foi um problema sério essa questão de canto no Tuiuti. E por que eu tiraria ponto do carro de som do Tuiuti? Porque o Vander Pires, ele fez um caco que continuou por muito tempo durante o desfile, várias passadas, que era na parte lá do Chama o Mestre Damasceno. Ele não cantava Chama o Mestre Damasceno, ele cantava Chama o Mestre, Chama o Mestre, e ficou assim várias passadas. E se os jurados tiraram pontos de outras escolas por causa de cacos, também deveria ter tirado pontos do Tuiuti. Penso dessa forma, tá? Eu acho que isso não prejudica, né, o desfile, mas se existe uma regra e ela serviu para penalizar uma escola e outra, também tem que servir para penalizar o Tuiuti. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Por outro lado, o mesmo Vander Pires foi o melhor puxador do carnaval para mim. Tirando essa parte do caco, ele foi aquele que melhor interpretou o samba enredo. Ele não apenas cantou por cantar, mas sim ele interpretou o samba enredo do Tuiuti na avenida. E talvez isso tenha contribuído para que os jurados relevassem a questão lá do caco, já que a exibição do Vander Pires foi muito boa. Pode ter sido, tá, gente? Mas de qualquer forma, essa interpretação do Vander contribuiu para que o samba do Tuiuti, que já era apontado como um dos melhores do carnaval durante o pré-carnaval, também fosse um dos melhores na Marquês de Sapucaí. Um samba criativo, ousado, um samba que fugia daquela caixinha, daquela mesmice que o samba enredo tem caído nos últimos anos. Um samba com refrões muito bons e que passou bem, muito bem, na Marquês de Sapucaí e que mereceu as 3 notas 10 que fizeram a escola, de certo modo, gabaritar. E para fechar, casal de mestre-sala e porta-bandeira. Mais um casal que se apresentou bem e que para mim era 9.9. Eu vou de encontro aqui da visão do jurado do módulo 3, em que ele descontou pontos referente à questão de desencontro na finalização dos movimentos da dança do casal. Eu também percebi um pouco isso, então por isso eu dei 9.9. Mas no geral foi uma boa dança, uma boa apresentação. E é isso, gente. Esses foram meus comentários, as minhas análises sobre o desfile da Tuiuti, que acabou assim, digamos, se destacando em relação às outras 4 que ficaram abaixo dela no julgamento, por não ter muitos problemas evidentes. Se bem que na hora eu achei que o Tuiuti ia ficar um pouco mais abaixo no julgamento. Eu pesei bastante a mão em harmonia e em enredo, gente. Mas pensando hoje em dia, eu acho que o 8º lugar ficou de bom tamanho para a escola de São Cristóvão.
Tá bom? Valeu, abraços e até a próxima.